Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu tô trazendo a segunda parte daquele vídeo do Dell Inspiron 15 série 7000 Gaming Edition, modelo 7559. Bom, eu já tenho esse notebook há 3 meses, acho que já dá para ter uma ideia melhor do que ele pode ou não oferecer, das vantagens e desvantagens e do que me surpreendeu e do que me decepcionou nessa máquina. Vamos aqui relembrar como é que é essa máquina. Eu tô aqui com ele, então aqui está o Inspiron 15 série 7000 Gaming Edition, como vocês podem ver, tá certo? As duas saídas de ar traseiras, a saída de ar lateral, né, com aqui as entradas USB, aqui também HDMI. Então é isso aí, abrindo aqui, a gente tem o teclado e a tela, tá certo? Para relembrar essa máquina, ela tem um processador Intel Core i5 de sexta geração, Skylake 6300HQ e a NVIDIA GeForce GTX 960M. Esse é o grande diferencial dessa máquina, pelo preço que oferece e pela placa de vídeo que ela tem, tá certo? Isso combinado com esse processador e com o Dual Cooler, tá certo? Que ele tem 2 coolers, isso garante uma performance excelente e já começo dizendo que me surpreendeu. Se vocês assistiram o outro vídeo, vocês devem lembrar que eu mencionei que essa parte dele aqui, a tampa, ela é fosca, o que é muito bonito, mas ela deixa marcas de dedo muito fácil, né? E eu já vou começar com um contra aí. Isso torra paciência, tá certo? Você tenta pegar ele sem deixar marca de dedo, você faz o possível, coloca luva, faz o que puder para não deixar marca de dedo e o que aparece? Marcas de dedo. Isso podia ter sido evitado, isso me incomoda pessoalmente, porque eu não gosto de ver a tampa suja, e eu limpo, e quando eu olho tá sujo de novo, aí limpa de novo, tá sujo de novo. Eu sei que isso não deve importar para a maioria de vocês, mas isso me enche o saco. Não é nada relevante, né, a ponto de escolher ou não a máquina, só estou comentando para ilustrar o que eu disse no outro vídeo. Falando agora sobre o processador. O processador dessa máquina, quando você está rodando GTA V, por exemplo, e com gráficos avançados, que está entre 50 e 40 FPS, alguma coisa do tipo, ele fica torado no 100%. Isso pode ser reduzido com o Core i7? Não sei se faria tanta diferença assim, até se vocês forem olhar as diferenças de benchmark e tudo mais, vocês vão ver que é mais ou menos equivalente. Não sei se valeria os R$800. Eu pagaria os R$800 hoje? Muito provavelmente não. Então, a escolha do Intel Core i5, para mim, não foi uma coisa que me afetou assim, de forma muito significativa. Com toda certeza, eu guardaria esses R$800 para colocar o SSD, que isso sim, como eu vou comentar, deu muita diferença na máquina, tá certo? Passando agora para a placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 980M. É sensacional ter uma máquina no valor dessa aqui, que hoje está em R$5.200, contando com essa placa. Realmente ela é muito potente, ela consegue reproduzir todos os jogos da atualidade, se não no Very High ou no Ultra, ele consegue rodar com quase tudo no alto, o que já é excepcional para mim, né? Eu vim de um notebook que não era gamer, e pelo preço que eu estava cotando quando eu fui escolher esse notebook, eu achei que por 5 mil eu não conseguiria algo que oferecesse tanta performance quanto essa placa conseguiu me oferecer, ainda mais com o conjunto todo, tá certo? Ela consegue rodar Doom, GTA V, Battlefield 4 e os jogos mais recentes também, né? Sem nenhum problema, com quase tudo no máximo. Certos jogos dá para colocar tudo no máximo, ela aguenta. Claro que o reflexo, né, o MSAA pesa muito para qualquer placa, né, até a geração 1070. Claro que elas rodam tudo em 60 FPS e tudo mais, né, os jogos e tal.
Mas mesmo naquelas placas você vê que o desempenho cai muito ligando esse MSAA, e nessa placa não é diferente. O GTA, por exemplo, cai uns 20 FPS se eu ligar esse MSAA. Não é uma coisa que eu esperava de uma placa, né? Nunca sonhei em comprar uma placa que rodasse tudo com MSAA ligado e tal. Então, para mim, isso não faz muita diferença. Eu tenho um PlayStation 4, eu já estava feliz com aqueles gráficos que eu tinha lá. Esse aqui não tem nem o que comentar, é muito melhor, conforme vocês vão poder acompanhar, né? Ou acompanharam já no vídeo que eu postei aqui. Eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram rever, né? O link para vocês acessarem, né, esse comparativo que eu fiz do GTA V no Play 4 e no PC. Realmente a diferença é muito grande. Para quem já estava feliz com o Play 4, não preciso nem falar aqui com um notebook ainda por cima que a gente pode levar para qualquer lugar, né? Então, a respeito do processador e da placa de vídeo, não tenho o que falar, eu acho que elas trabalham perfeitamente em conjunto, de uma forma muito satisfatória, né, com desempenho muito satisfatório, e isso me agradou muito. Provavelmente quem está buscando essa máquina está interessada nesse conjunto, né, do processador com a placa de vídeo principalmente. Recomendo fortemente, realmente não me desapontou depois de 3 meses, tá certo? Ao longo desses 3 meses de uso, houve alguma queda de desempenho? Começou a aquecer mais? Algo do tipo? Não, ainda não tive essa experiência. Conheço pessoas que já estão com mais de 6 meses de uso nesse computador e ainda assim não passaram por esses problemas, né, de começar a entrar muito pó e aquecer mais. Eu lembro, novamente, para quem for assistir os gameplays nessa máquina, eu sempre uso ela pelo menos um dedo levantada da mesa, né, a parte de trás, para poder respirar melhor. Isso me garantiu quase 10 graus de diferença usando apoiado diretamente na mesa, em comparação a levantando a traseira do notebook. Então 10 graus é muito significativo, ainda mais no notebook de alta performance, né? Então, eu recomendo vocês que forem usar qualquer notebook que usem levantado, porque olha só, né, eu não sabia qual a diferença daria. Usando o MSI Afterburner, eu provei que a diferença chega a ser de 10 graus, então realmente vale muito a pena usar ele levantado. Dito isso, voltando para a análise do computador, né? Ele tem 8 GB de memória RAM DDR3L. É um inconveniente, na minha opinião, porque essa memória, além de ser cara, é difícil de encontrar comparado com a DDR3 normal. Então a Dell poderia ter investido aí, né? Não investido, né? Apenas escolhido um pouco diferente a peça, né? A placa e tudo mais. Que realmente, se você for fazer a cotação de preço, você vê que tem uma diferença e, além do mais, é difícil de encontrar. Outro ponto negativo, entre aspas, é a entrada para o SSD CM2. Os SSD normais de 250 GB, por exemplo, estão aí na faixa de R$400, algo do tipo. O SSD M2 chega a custar até 700, 800 reais com a mesma capacidade, 250 GB. Então a diferença é muito grande. Poderia ter uma entrada, né, para um SSD normal. Eu entendo que o M2 é muito menor que o normal e que isso, num notebook, claro que faz toda a diferença. Quanto menos espaço aí disponível para os upgrades, melhor, para tudo se encaixar e tal, né? Só uma sugestão, um comentário: se você for comprar um SSD, se prepara para pagar caro, porque realmente é. Outro detalhe, o HD híbrido de 8 GB SSD e 1 TB de HD normal. Sensacional escolha. Eu acho que a Dell foi muito feliz em colocar um HD híbrido nessa máquina, porque realmente, mesmo se você não colocar um SSD, você já garante uma melhora de desempenho considerável. E isso ajuda muito, porque como o SSD M2 é muito caro aqui no Brasil, você ter um HD híbrido já facilita muito, principalmente na inicialização do Windows. Você percebe que realmente ele tem uma melhora, né, de desempenho, ele liga o Windows mais rápido e isso dá muita diferença, né? Outro ponto que eu encontrei, apesar dessa máquina estar usando o Windows 10,
eu não percebi que ela costuma travar, que é um problema comum. Claro que no futuro, quando começar a ficar um pouco defasado, isso vai acontecer. Nesse momento não tenho nada a falar sobre isso. É uma máquina que roda super bem, é muito rápido, muito ágil. Então, nesse ponto, também graças ao SSD, né, ao processador e tudo mais, eu tenho apenas elogios. Falando agora sobre o teclado e o mousepad, realmente o teclado ele é bom, a iluminação é fantástica, todos os computadores, acho que laptops desse nível deveriam ter, nem todos têm, infelizmente, mas facilita muito. Eu sei que é um item também um pouco supérfluo aí para quem está escolhendo um notebook, mas só por ter esse diferencial de teclado iluminado já vale muito a pena, principalmente para jogar à noite. Eu disse mousepad, né? Mousepad é touchpad, eu sempre confundo. Realmente, eu vi algumas reviews e já disse na minha antiga review que ele não é muito bom e realmente, depois que você acostuma a usar com o mouse, ele é uma merda, para falar a verdade. Ele, principalmente quando você precisa de um pouco mais de acurácia nos movimentos, né, coisa que você tem no mouse, você não tem nesse mousepad. Se você quiser editar algum vídeo, alguma foto, sem estar numa mesa, por exemplo, onde você não tem onde apoiar o mouse, faz muita diferença. Realmente ele é muito ruim. Você mexe, às vezes ele entende outra coisa, a setinha do mouse vai para outro lugar. Realmente péssimo, né? Um notebook desse valor, desse nível, poderia ter um touchpad melhor, né? O tamanho dele é muito bom, né? Concordo que nessa escolha a Dell foi muito feliz, mas realmente o touchpad deixa muito a desejar, até pela máquina que a gente está tratando, uma máquina de R$ 5.000, poderia ter um touchpad melhor, né? Então fica aí uma sugestão para a Dell e para você que está esperando aí, está escolhendo, né? Se isso importar de verdade para você, procure alguém que tenha ou alguma loja que tenha para você testar, porque realmente ele não é bom comparado ao resto da máquina. Agora, se você for usar como mouse, como eu uso, não sei se isso vai fazer alguma diferença no final, né? Sobre as saídas de áudio, os alto-falantes, tem o subwoofer na parte de baixo e tem os alto-falantes na parte de cima. Uma coisa que eu notei é que quando você chega perto dos 15, 20, né, ele vai de 0 a 100, você já está num nível excelente, adequado, que não é necessário aumentar mais, né? E da mesma forma, quando você está no 2, por exemplo, às vezes ainda está alto para o que você está querendo, é meio estranha essa configuração. Quando você passa dos 30, 40, vai para 70, 80, o som começa a ficar mais alto, mas chega uma hora que ele começa a perder a altura, né? Falando popularmente, e ele começa a distorcer um pouco o som, né? Então, realmente é melhor usar um fone de ouvido, ele não deixa a desejar, ele é muito bom, eu gostei bastante. A única coisa é que o subwoofer na parte de baixo, ele não faz muita diferença. Falar que é notável, realmente não é. Eu acho que ele tá ali mais para fazer uma mini propaganda do que com alguma função real. Realmente ele meio que se perde. Não sei se é porque o falante é muito alto, né? O som sai muito alto, algo do tipo, mas ele se perde, né? Falando agora um pouco da tela, ela é Full HD, né, 1920 por 1080, a qualidade é excelente, o brilho achei muito satisfatório, não tenho nada a reclamar da tela, nem a falar, acrescentar nada. Na minha opinião, a tela é uma coisa que está muito bem encaixada, assim como a placa de vídeo e o processador, não mexeria. Falando também um pouco sobre o sistema de resfriamento, né? Como eu já disse aí no começo, ele tem 2 ventoinhas e realmente isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque jogando com ele levantado, ele não passa dos 60 graus, se passava aí a 65, nada mais que isso. Isso rodando um GTA no Very High ou um Battlefield 4 no Ultra.
Então, questão de superaquecimento, se você está preocupado com isso, eu estava quando eu fui comprar, estava muito preocupado, porque o meu notebook antigo era péssimo nesse ponto. Não tenho o que falar, você vai se surpreender. Eu chego a dar risada às vezes vendo ele rodar alguns jogos na temperatura que tá. Realmente para mim é uma coisa fora do normal, porque eu estava acostumado àquele outro notebook. Então nesse ponto também excelente. Falando em performance, né, no geral, o conjunto da obra, os coolers, o processador, a placa de vídeo, a memória, né, tudo junto aí, o HD, até o SSD que eu coloquei, recomendo fortemente. Compraria novamente, se fosse assim, se eu fosse escolher hoje, compraria novamente. Acho que é muito bem pago, os 5 mil é um dinheiro que valeu a pena nessa máquina. Eu achei que ele entregou muito mais do que eu esperava. Mesmo depois de 3 meses, não tive problema nenhum, não tive queda de desempenho, não comecei a ter superaquecimento, não tive nada desse tipo. Então, recomendo muito. Se você está em dúvida, não deixa de mandar um e-mail para a gente ou escreve nos comentários, eu respondo sem problema, assim que possível, porque investir 5 mil reais é sempre difícil, né? Principalmente agora nessa crise que a gente está passando. Tem que escolher muito bem onde investir esse dinheiro. E eu pesquisei por um mês, mais ou menos, até achar a máquina que eu queria, que foi essa aqui, e não me arrependo. Ela me atende muito bem, vocês veem aí nos gameplays que é muito satisfatório, chega a me surpreender pelas configurações que ela tem. E então assim, se você está na dúvida aí, não hesite, não vai ser uma má compra. É um produto realmente muito bom, muito bonito. Queria destacar que ele é muito fino. Isso é muito difícil no notebook gamer, tá certo? E também lembrar daquela facilidade para você acessar as configurações. Como vocês podem ver no outro vídeo que eu postei, com apenas um parafuso você tira a tampa e tem acesso a todas as configurações da máquina. Isso é muito legal. Facilita muito você fazer um upgrade e a Dell está de parabéns nesse ponto, que é muito bem-vindo no notebook gamer. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse update daquela primeira review que eu fiz. Eu espero daqui a alguns meses, já quando tiver um uso um pouco maior, perto de um ano, refazer essa review contando como foi a minha experiência ao longo desse tempo. Nesse meio tempo, se vocês tiverem dúvida ou qualquer sugestão, algum pedido, qualquer coisa do tipo, manda no e-mail, põe nos comentários que eu estou sempre atualizando, estou sempre olhando e claro que sempre vou buscar atender, né, o que vocês pedirem. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Fui!